Vamos abrir a palavra de Deus, vamos ficar de pé? Mateus 9, versos 35 até o 38. Mateus capítulo 9, versos 35 até o 38. É muito bom receber vocês aqui. Os que estão online também é bom receber vocês online. E que vocês possam estar conosco assim que possível, né? Assim que possível. Mateus 9, versos 35 até o 38. Está lá na tela também, se você quiser acompanhar, abrir sua Bíblia. Sabe que a Bíblia é a palavra de Deus, não é verdade? É a palavra de Deus. Então, quando a gente abre a Bíblia, Deus fala conosco. Essa é a realidade da palavra de Deus. Abrimos a palavra e o Senhor fala conosco. E Jesus percorria todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todo tipo de doenças e enfermidades. Ao ver as multidões, Jesus se compadeceu delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. Então Jesus disse aos seus discípulos: a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso peçam ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Senhor, mais uma vez, nós queremos te louvar nesta manhã por podermos ter a oportunidade de abrir a tua palavra. Abrir a tua palavra em outro país, em outra cultura, em outra língua, nós podemos ter essa liberdade para compartilhar o que o Senhor tem falado no nosso coração. Nesta manhã, Senhor, fala conosco. Quando abrimos a tua palavra, o Senhor fala conosco, Senhor. Pedimos que o Senhor fale agora ao nosso coração. Nos direcione, nos leve a ter compaixão das pessoas, Senhor, das ovelhas, daqueles que estão se perdendo, para a glória do teu nome. Assim oramos com gratidão em nome de Jesus. Amém e amém. Pode se sentar, por favor. Eu esqueci 2 avisos aqui, não posso esquecer deles, deixa eu falar já. Terça-feira agora, vai ter um grupo de comunhão na casa do Edivaldo. Terça-feira agora, dia 10. Lembra que nós falamos a semana passada que os grupos seriam 2 vezes por semana, aí na próxima semana seriam outros 2 grupos, e assim sucessivamente. A cada 15 dias iria acontecer um grupo, mas nessa semana vai ser só na casa do Edivaldo, na outra quinta-feira vai ser na casa do pastor Daniel e da Ana. E nós estamos programando para toda semana ter 1 ou 2 grupos acontecendo. Então, o Edivaldo vai passar o endereço, se você quiser ir, vai ser às 7h30 da noite, na casa dele, então nosso grupo de comunhão, e depois, na outra quinta-feira, vai ser na casa do pastor Daniel e a Ana, às 7h30, então o Edivaldo está aqui na Verizon Oeste, ali aquela região, e o Daniel está perto do Metro Oeste, é isso? Alorista? Orlovista. Orlovista. Então só está aqui assim, né? Orlovista. É isso aí. Obrigado, né? Então, os 2 grupos que estão acontecendo oficialmente. E no dia 14 de março, nós vamos ter um evangelismo lá com o Mateus e a Tayla em Clermont. Estão preparando evangelismo e tudo mais. Então vai ser bênção lá para a igreja de Clermont, que nós vamos começar com essa proposta de já uma igreja nova, um trabalho novo, e vamos fazer um trabalho bonito para a glória de Deus. Amém? Amém. Muito bem. Quando eu estava meditando nesse texto, essa semana eu comecei a estudar muito sobre avivamento, as histórias de avivamento. Impactou muito minha vida, porque os avivamentos eles tiveram características similares. O avivamento é quando o Senhor vem e derrama sobre o povo dele, não só sobre uma igreja, mas sobre o seu povo,
e são como faíscas que o Senhor vai derramando sobre a sua igreja. E em toda a história, muitos avivamentos aconteceram, mesmo com os discípulos, e assim foram o Senhor foi direcionando o seu povo para coisas novas, para experiências novas, para um tempo novo. E a característica dos avivamentos, todos eles aconteciam confissão e arrependimento. As pessoas vinham ao altar, confessavam os seus pecados, se arrependiam, e o Senhor começou a mover no meio do povo, mover no meio da igreja. Houve sinais, maravilhas, coisas acontecendo como nunca aconteceu antes. A presença de Deus era real. E esses avivamentos mudaram a história de países, como John Wesley, na Inglaterra, que ele e Carlos Wesley e começaram a orar junto com Finney, que era o pregador da época, e eles começaram a buscar o Senhor, e o Senhor mudou a história da Inglaterra por causa de alguns homens que buscaram: Senhor, aviva a tua obra, traz vida para a tua obra. E isso foi algo extraordinário. Fecharam-se os cabarés da época, fecharam-se os lugares de venda de bebida, fecharam-se lugares de prostituição. Foi um movimento grandioso da parte de Deus, e as pessoas vinham, se arrependiam, confessavam os seus pecados. E ao olhar essas histórias, eu fui muito impactado, e eu comecei: Senhor, aviva a minha vida, aviva a nossa história, aviva as nossas igrejas, aviva o nosso povo, aviva esse país. A maioria dos avivamentos aconteceu aonde? Aqui nos Estados Unidos. A igreja do Nazareno começou de um avivamento. O nosso fundador se chamava Phineas Bresee. Phineas Bresee teve uma experiência com Deus. O Senhor o encheu com o Espírito Santo. E ele começou a pregar sobre santidade à volta dos Estados Unidos todo. E muitos pastores, ao ouvirem a sua mensagem, ele era um pastor metodista. Eu fui metodista, eu sei que é ser um metodista. O metodista, a própria palavra diz, já é metódico. Tem a regrinha, tudo. O culto era lido, inteiro lido. Eu me lembro, já contei para vocês, me lembro do primeiro dia que chegou a bateria na igreja. O Merox, que tocou hoje aqui, não podia fazer o que ele fez, não. Era só assim, devagarinho, bem devagar. Não é para o pessoal bater palma, não. Não podia bater palma na igreja. Eu sei que é ser metodista. Eu não estou criticando. Foi lá que eu cresci, até meus 20 anos de idade que eu fiquei lá. Eu aprendi a palavra de Deus lá. Eu tenho uma história lá. A maioria dos meus tios, primos, muitos são metodistas. Eu louvo a Deus pela igreja metodista, que foi aonde eu cresci. Só que quando eu entro na igreja Nazareno, primeira vez que eu entrei na igreja Nazareno, eu vi o pastor Aguiar, quem conhece ele é único, extraordinário. Ele estava pregando. Ele estava pregando, usando a Bíblia e falando assim da Bíblia para nós. E eu falei: ele não está lendo. Por que ele não está lendo? Pensa, 20 anos da minha vida eu aprendi que tinha que ler. As orações eram lidas. Eram hinos. As minhas filhas não gostam de hinos. Eu amo hino. Eu falei para a minha filha mais nova. Acho que eu não posso contar. Mas, não posso contar. Essa eu não posso contar. Pastor Marcelo, não posso contar. Ainda não posso contar. Mas eu sabia hinos, sei hinos. Se você puxar um hino, eu continuo. Eu pegava o inário. Quem conhece inário aqui? Tudo gente velha. Mas eu pegava o inário e eu sabia, tinha 500 hinos, sabia a maioria deles.
sabia cantar todos eles. E aprendia onde? Todo culto cantava hino. Não tinha o que chamava dos corinhos. Corinho, que eram os louvores mais modernos, não tinha não. Crescia assim. Imagine nos anos 1890 e tantos, quando o pastor Finés Brizzi começou a ter um avivamento da parte de Deus. Mudou a vida dele. Pastores de outras denominações se uniram a ele. E em 1908 começou oficialmente a Igreja do Nazareno. E esse foi o movimento de santidade. Ele pregava, as mensagens eram só sobre santidade. Sem santidade ao Senhor, sem santidade ninguém verá o Senhor. Sede santos porque eu sou santo. Essas eram as mensagens dele. E foi assim que a igreja foi crescendo, se multiplicando, e hoje estamos em mais de 160 países. E ele dizia, a frase dele era que a igreja do Nazareno é uma igreja dos pobres para os pobres. Olha aí o trabalho que o pastor Marcelo faz. Alcançava os pobres, os moradores de rua, esse era o trabalho dele. Não era gente que vinha para a igreja, mas a mensagem dele era para viver uma vida santa. É possível vivermos uma vida santa nos nossos dias? É possível. Mas isso foi algo que mexeu muito comigo essa semana, e eu tenho orado: Senhor, aviva a tua obra. Aviva a tua obra, como disse em Abacuque no decorrer desses dias, faz algo que só o Senhor pode fazer. E quando a gente vê Jesus, olha o que Jesus fazia. Ele percorria todas as cidades e povoados. Ele ia em todos os lugares. Não tinha problema. Ele ia, pregava o evangelho, anunciava a verdade. E por anunciar a verdade, ele tinha muitas confrontações. Tinha gente que não gostava, tinha gente que gostava. Até hoje. Como o pastor Melvin falou, tem gente que gosta, tem gente que não gosta. É natural. Teve vezes que eu preguei e a pessoa chegou para mim e falou assim: não gostei da mensagem hoje. Normalmente as pessoas falam: oh, que boa mensagem, glória a Deus pela sua vida. Eu falava: glória a Deus. Aí a pessoa chegou e falou: não gostei da sua mensagem. Eu falei: não tem nenhum problema. Quem sabe domingo que vem você gosta? Volta domingo que vem, quem sabe vai ser melhor. Não é? Vamos preparar melhor, sei lá, vou fazer alguma coisa diferente. Vou pregar uma coisa diferente, não sei. Né? Mas volta semana que vem, quem sabe Deus faz alguma coisa diferente que fale ao seu coração. Mas Jesus tinha essa característica de pregar em muitos lugares. E é tão bom quando você prega em muitos lugares, mas é muito bom estar aqui pregando para vocês. É muito bom estar aqui. Porque esse é o meu povo, essa é a minha casa. Amo estar em Melbourne, de verdade, amo estar lá. Mas a minha igreja é aqui. A minha igreja é aqui. E Jesus fazia isso. Ele ia em vários lugares e ensinava nas sinagogas. Pensa, gente, para ensinar na sinagoga, uma mensagem como a que Jesus trazia, era problema. Eram os religiosos da época. Eram aqueles que não aceitavam nada diferente do que estava escrito. Era uma religiosidade muito intensa. Eles tinham que viver naquele padrão, porque senão eles sentiam que não eram aceitos pela parte do Senhor. Mas você vai ver que Jesus foi nas sinagogas, ele pregava o evangelho do reino. A visão de Jesus é reino.
Não é uma visão nossa, fechada, como o pastor Melvin comentou. Visão de reino de Deus. O reino de Deus avança. O reino de Deus atinge as trevas. Onde o reino de Deus chega, as trevas saem. Porque é a palavra de Deus. A palavra de Deus que tem todo o poder e autoridade. Pensa, quando a palavra chega em alguns lugares, ela muda a história. Não mudou a nossa? Um versículo, uma mensagem, um João 3,16, porque Deus amou o mundo, de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, não morra, mas tenha a vida eterna. Mensagem simples, mas que fala, peraí, Deus me amou? Que amor é esse? Como que pode Deus me amar? Como que pode Deus amar alguém como eu? Como que pode? E Deus nos ama. Deus tem planos para nós. E Jesus então percorria todos esses lugares, anunciando a palavra, anunciando o reino de Deus, e ele curava toda sorte de doenças e enfermidades. Eu não sei se você sabe a diferença de doença e enfermidade. Doenças são doenças físicas. Talvez um câncer, talvez uma diabetes, talvez uma doença que alcance o seu físico. A enfermidade já são os sintomas, mais da alma, são doenças da alma, psicossomáticas, as famosas doenças psicossomáticas, são chamadas de enfermidades, em que Jesus curou todo tipo. As doenças foram curadas por Jesus. Por isso que nós temos esse alvo de todo o terceiro domingo do mês, ungir os enfermos. Domingo que vem, nós vamos ungir os enfermos, porque cremos um Deus que cura. Cremos na cura do Senhor. Mas quando a gente entra no verso 36, a gente vê que Jesus olhando para as multidões, era muita gente seguindo ele, muita gente indo atrás de Jesus, por quê? Haviam sinais, milagres, multidões iam atrás dele, e você vai ver que Jesus se compadece delas. A palavra compadecer ou ter compaixão é ter paixão pelo outro, é se colocar no lugar do outro. Gente, não é fácil se colocar no lugar do outro. Não é fácil você sentir o que o outro sente. Talvez você pode ter ouvido alguma coisa de alguém que você não gostou, que te incomodou. Mas quando a gente coloca nos nossos pés, no sapato do outro, você vai sentir o que o outro sente. É o que Jesus fez. Ele teve compaixão, ele amou aquelas pessoas, ele se importou com elas. E esse foi o maior legado que Jesus deixou para nós, é se importar com o outro, amar o próximo, ter paixão pelo outro. Como é ter paixão por aqueles irmãos que estão ali, aquelas pessoas que estão ali, que não creem o que a gente crê, não faz o que a gente faz, não conhecem a Bíblia. Como que eu fico admirado de ver o pastor Marcelo lá nas sextas-feiras, o amor que ele tem por aquelas pessoas. Muitos a gente não sabe nem o nome, não sabe que mora ali. A gente sabe que precisam de comida, precisam de cobertor, precisam de roupa, precisam de tudo. Médico, dentista, psicólogo. Eles vivem lá. Ninguém se importa com eles. Ninguém quer saber deles. Mas nós temos uma igreja lá, alcançando aquelas almas.
É a compaixão. É você olhar para o outro que está passando necessidade, passando uma luta, e se importar com isso, se preocupar com o outro. Não é apenas você perguntar, e aí, tudo bem? Se a pessoa diz, não está bem não. Ah, então tá bom, estou orando por você. Era muito comum na igreja de Campinas. As pessoas, igreja muito grande. Você sempre vê alguém que não está bem. E quando você perguntava, e aí, tudo bem? Não está bem não. Então tá. Então senta, que lá vem a história. E você compartilhar, ajudar, orar a pessoa. Quantas vezes, né, Stephanie, ali no Ministério de Compaixão, a igreja tinha um Ministério de Compaixão, e tem, acho que tem até hoje, muito forte. E vinham os moradores de rua, vinham as pessoas com necessidades, vinham aqueles enganadores também, vinha de tudo, gente, vocês pensarem. Uma vez um cara tentou me engambelar, uma conversa assim, bonita, mas pensa numa lábia bonita. Ele quase me convenceu, quase. Mas eu fui lá conversar com a Érica. Falei, Érica, olha, esse rapaz está com essa situação e tal. Falou, peraí, pastor, vou ligar na prefeitura. Aí ligou na prefeitura. Falou, não é nada disso não. Ah, então tá bom, obrigado, Érica. Voltei lá. Falei, olha, a prefeitura já te ajudou. E ele estava com toda uma conversa. Nós não podemos te ajudar. A igreja não pode me ajudar? Essa era a frase que eles usavam. A igreja não pode me ajudar? Ele já tinha enganado um monte de gente, ele estava tentando alcançar mais um. Eu falei, infelizmente nós não podemos te ajudar. O que eu posso fazer é orar por você, pedir para que Deus te ajude e te leve de volta para casa. Mas a gente, pela compaixão, pela sinceridade, pela honestidade nossa, a gente ajuda, sem saber se a pessoa vai fazer o que com o dinheiro. Não é? Quantas vezes no sinaleiro, dava lá, falava a frase do meu pai, né? Tá meio magro hoje, mas que isso te ajude. Mas, gente, eu não sabia se ele ia comprar droga, se ele ia beber, se ele ia, sei lá, fazer o que com o dinheiro. Nosso papel era ajudar. Jesus disse, dá a quem te pede. Não é fácil não. Não é fácil. Mas você vai ver que Jesus se compadeceu delas. Jesus amou aquelas pessoas. Ele se importou com elas. Se importe com o outro. A mensagem que eu quero deixar para você hoje é tenha mais compaixão do próximo. Não é fazer como o pastor Sidney e a Valéria, que eles trazem todo mundo para a casa deles. Né? Nem sei se podia ter falado isso, desculpa, eu já falei. Eu falei, manda para o hotel, meu. Manda para o hotel. Vai para o hotel, vai se virar. Falei, não, mas coitados, eles não têm para onde ir. Fica em casa. Aí vai, faz um puxadinho ali, fica no sofá, daqui a pouco vai lá para o quarto, né? Já vai. Você ter compaixão do outro, amor pelo outro. Alguns já fariam diferente. Eu mesmo. Meu irmão veio para cá. E falei para ele, você vai ficar em casa? Você vai ficar em algum lugar? Falei, não, vou ficar num lugar e tal, beleza. Não tem problema. Mas minha mãe falou, não, vou ficar na sua casa, Flávio. Falei, tá bom, mãe. Tá bom, mãe, ela está me assistindo. Pode ficar, mãe. Uma semana, mãe, tá bom, tá bom. Manda para sua casa, ó. Mãe, ó, o pastor Cínio está dizendo para ir para sua casa a próxima vez.
Está vendo? Mas tenha compaixão do próximo. Ame o próximo. Se preocupe com o próximo, que é o que Jesus fazia. Que Ele quer que nós sejamos a sua imagem e semelhança. É melhor a mãe que o namorado da filha, Vamos continuar aqui na leitura. Ai, meu pai. Mas olha o que Jesus falou. Ele se compadeceu delas porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. Você sabe que a referência de Deus no Antigo Testamento era do pastor de ovelhas, aquele que cuida do rebanho. Não somente os animais, mas as pessoas. O Senhor chama isso do pastor e das ovelhas. É uma ilustração que tem no Antigo Testamento, e Jesus repete essa ilustração. As ovelhas precisam de pastor, precisam de cuidado, as ovelhas precisam de proteção, porque o animal ovelha, eu sei que não é uma boa expressão agora, mas o animal ovelha, ele é muito frágil, ele se desvia do caminho com muita facilidade. Então o pastor tem um cajado, que ele tem uma ponta assim na frente, que ele pega no pescocinho da bichinha e puxa para perto. Quando uma se perde, Jesus faz uma ilustração, olha, ele deixa as 99 no curral e vai atrás daquela que se perdeu. Ele não quer que nenhuma ovelha se perca. Jesus se importa com as ovelhas. E ele está dizendo em Ezequiel 34, ai dos pastores que amam a si mesmos, que veem as ovelhas que estão aflitas, que estão machucadas, que não vai atrás delas, que só se preocupam com si mesmos, não se importam com as ovelhas. O Senhor diz lá em Ezequiel, essas ovelhas eu vou tirar do seu pastoreio, porque os pastores não estão cuidando das ovelhas. Palavra pesadíssima. As consequências do texto. Palavra para os pastores, contra os pastores. Não deve ser assim. As ovelhas precisam ser cuidadas pelo pastor. As ovelhas precisam ter um pastor para pertencer. Isso é maravilhoso da parte de Deus. Porque Jesus mesmo vê as ovelhas como, naquele momento, doentes, ele vê as ovelhas exaustas, ele vê as ovelhas aflitas, como se não tivesse pastor. Jesus, Ele é o nosso pastor. Ele cuida de nós. Só que Ele coloca líderes para cuidar do rebanho, junto com Ele. Eu não consigo cuidar de todos, mas Ele nos ajuda a que outros também possam fazer o trabalho em conjunto. Isso é maravilhoso da parte de Deus, que a igreja é de Deus. Ele se preocupa com ela, Ele ama a sua igreja. E então, verso 37, se dirigiu aos seus discípulos e disse, olha, a seara na verdade é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por que a seara é grande? Porque tem muitas ovelhas perdidas. Olha a referência que Jesus está fazendo. Tem muita ovelha perdida, que não conhece o Senhor, que está longe dos caminhos do Senhor. Está um campo imenso, mas elas estão prontas para ser colhidas, estão prontas para ser alcançadas. Aí então você precisa fazer uma coisa, que está no verso 38. Rogai, ou clamai, ou insistir ao Senhor
da seara, que mande trabalhadores para a sua seara. Essa tem sido a minha oração logo que eu cheguei aqui. Senhor, eu preciso de pastores para andar comigo. Eu preciso de pastores que façam trabalho comigo, que a gente ande junto. E essa tem sido minha oração. E Deus tem enviado pastores. Glória a Deus por isso. Pastor Silas lá em Clermont, olha, responde oração. Pastor Felipe em Melbourne, responde oração. O que foi, pastor Marcelo? É. Glória a Deus pelo pastor Marcelo, lá na igreja da rua. Né? Tá vendo? Glória a Deus, Deus tem enviado pastores. Pastor Carlos em Tampa. Eu preciso trazer ele um dia aqui para vocês conhecerem. Ele é extraordinário, pastor Carlos. Deus tem enviado pastores para cuidar do seu rebanho. As ovelhas são do Senhor. Eu não sou dono de nada. Aliás, o Senhor nos chamou para servir. Se eu puder servir, está ótimo. O dia que eu não puder servir mais, eu quero estar na glória. Que aqui o Senhor nos chamou para servir, para alcançar os perdidos, para ajudar aqueles que estão longe dos caminhos do Senhor. Então, ele diz, olha, peça ao Senhor, peça a Ele que envie trabalhadores para a sua seara. Marcos 6,34 diz que Jesus viu uma grande multidão e se compadeceu delas porque eram como ovelhas que não têm pastor. A mesma referência. Mas Jesus, ele tinha essa característica de ir aos lugares e ver pessoas, ver multidões, se preocupar com elas. E ele nos chama para fazer o mesmo. Jesus sentiu o que elas sentiam. As pessoas ninguém as via. Jesus olhava para elas. O olhar de Jesus abençoou a vida de todos. Eu quero concluir nessa manhã dizendo que o Senhor nos chama também para alcançar as ovelhas perdidas. Ele não chama só pastores, Ele chama todos. O chamado é para todos, não é só para alguns. Ele nos chama para ir pregar o Evangelho a toda a criatura. Nessa manhã o meu desafio para você é aonde Deus está te chamando. Meu chamado para você hoje da parte de Deus é onde você pode servir. Que você possa ir aonde o Senhor te chamou. Vamos ficar de pé? Nós vamos orar. Queria que você fechasse seus olhos por um momento. Feche seus olhos por um momento. E pense, aonde o Senhor está te chamando? Será que é lá na sua escola? Será que é lá no trabalho? Será que é entre os seus familiares? Será que é entre os seus amigos e colegas? Aonde o Senhor está te chamando para ir? Como você pode servir ao Senhor nessa área? Reflita por um momento. Senhor, nesta manhã, nós ouvimos a Tua palavra, Senhor. A Tua palavra é a verdade, a Tua palavra ela é clara e é desafiadora para nós. E o Senhor nos chama para ir
aonde nós não podemos ir, Senhor. O Senhor nos chama, Senhor. O Senhor continua nos chamando para ir a lugares onde estamos, onde vivemos, onde trabalhamos, onde estudamos. O Senhor nos chama para servi-lo, para ser um testemunho, Senhor. Que o nosso testemunho possa ser um testemunho abençoador, abençoar outras vidas. Que a nossa vida possa ser um reflexo da glória de Deus, um reflexo da imagem do Senhor Jesus. Assim como Jesus teve compaixão daquelas almas, que nós possamos ter compaixão daqueles que estão à nossa volta, Senhor. Temos visto tantas pessoas à nossa volta, perdidas, longe dos teus caminhos, que precisam encontrar a graça do Senhor, encontrar a misericórdia do Senhor, encontrar o Senhor. Ao vermos que o Senhor tem todo o poder e autoridade, assim como nós dissemos a palavra Senhor, lá quando o Senhor chamou Moisés, o Senhor disse: eu sou, vai com você. O Senhor vai com você. O Todo-Poderoso vai com você. O Senhor não nos disse que estaríamos sozinhos, o Senhor não nos deixou sozinhos, mas o Senhor nos chamou para irmos, que o Senhor vai estar conosco, o Senhor vai nos acompanhar, o Senhor vai nos ajudar, o Senhor vai nos direcionar, o Senhor vai nos mostrar as pessoas, o Senhor vai nos dar uma oportunidade para falar de Jesus para alguém todos os dias, Senhor. Dá-nos essa oportunidade, Senhor. Fala conosco, ministra a nós, porque sabemos que sem o Senhor nós não podemos, Senhor. Se o Senhor não estiver conosco, nós não vamos conseguir. Assim como Billy Graham naquela oração, Senhor, para pregar para multidões, ele disse: se o Senhor não estiver comigo, eu não posso fazer, não posso falar, eu não tenho esse poder, Senhor. Então nesta manhã, nos encoraja, Senhor, nos abençoa, nos ajuda, Senhor, a irmos aonde o Senhor está nos chamando para ir, e sabemos que o Senhor vai fazer a obra que o Senhor mesmo tem nos chamado para fazer. Abençoe os meus irmãos, e pedimos que o grande e poderoso amor de Deus, o nosso Pai, a graça bendita e maravilhosa de Jesus, o Filho, e que a doce comunhão, a presença do Espírito Santo de Deus, esteja sobre todos nós, desde agora e para sempre. Amém.